Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sem bandeiras para conferirmos o sexto episódio da segunda temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, e chegamos então ao episódio polêmico. Sim, parece que muitas séries precisam, às vezes, serem polêmicas para terem audiência, ou talvez para manter algum discurso, seja do produtor, do showrunner, da própria emissora, quando é um sinal aberto, ou do serviço de streaming. Talvez questões ideológicas, políticas, comportamentais, sociológicas, filosóficas, o diabo a quatro. As necessidades de ser, ou de se fazer um episódio, exatamente que gere justamente alguma, um blá blá blá, um auê, uma certa confusão da audiência, seja para os fãs, para o público casual que assiste a série. Bom, não importa. De fato, alguns episódios são feitos para causar. Aí que talvez a gente possa fazer uma certa reflexão. É um episódio para causar ou, além desse episódio, existirá algum desdobramento a mais, que talvez seja mais uma questão ali de fé, digamos assim, da escrita, do roteiro, do que ele quer dizer de fato a respeito das coisas. Bom, antes de falar exatamente disso, deixa eu dizer que esse episódio aqui foi o mais rápido entre todos os seis. Apenas 36 minutos, rapidão. E na verdade eu nem percebi que ele foi tão rápido, para falar a verdade. E também, esse episódio, finalmente aconteceu uma coisa que eu sempre quis dizer e eu sempre esquecia na hora que eu estava começando a fazer então aqui as vídeo resenhas, que é exatamente a abertura da série, que aliás, também temos algumas questões a respeito dela, Mas, no que temos aqui na segunda temporada foi uma abertura refeita, mesmo porque muitos dos personagens que haviam lá na primeira temporada, eles acabaram deixando o show, porque foram defenestrados. Enfim, estava certo fazer uma nova abertura com os novos personagens. Mas tinha um personagem que até agora não tinha aparecido e eu sempre, queria a cada novo episódio falar, pô, o personagem não apareceu ainda, quando que vai aparecer? E era aquela senhora, que ficava lá mais de fundo de cena, que finalmente foi revelada como a mãe, do vigilante, Pois bem, do Adrian. Pois é, Aliás, eu fiquei me perguntando, ela já havia aparecido na temporada passada? Acho que não, Porque senão acho que talvez eu devesse ter reconhecido a atriz lá na abertura, Mas, de qualquer forma, finalmente ela apareceu. E outra coisa também que eu sempre quero falar e acabo esquecendo são justamente as cenas pós-crédito que teve em todos os episódios, Na verdade, nessa temporada também teve 2 episódios onde tivemos um mini documentário lá no final, mas o que sempre importava também era falar alguma coisa a respeito das as cenas pós-crédito. Oh, difícil, me enrolei todo. Enfim, esse ano, eu nem sei se no ano passado também era assim, mas esse ano aqui elas são tão bobas que realmente não merecem comentários. No seu comentário dizer que não merecem comentário. São apenas, é quase como se fosse, deixa o pessoal improvisar à vontade, mas algumas piadas sempre precisam ser cortadas. Eu não sei se de fato foi por improviso de todas essas cenas pós-crédito, de todos os episódios aqui até agora, desses 6, que realmente é aquela coisa, as piadas acabaram ficando fracas, é melhor cortar, mas deixa lá no finalzinho do episódio, pelo menos. Enfim. E o que eu quero dizer também a respeito desse episódio é que ele tenta e acho que consegue ser o mais engraçado dessa temporada, porque praticamente até chegar ao ponto da polêmica, ele foi apenas isso, um episódio cheio de típicas bobeiras do James Gunn, no seu humor, que a gente pode dizer do próprio James Gunn. Não é um humor refinado, não é um humor característico, a não ser talvez característico dele, mas, aliás, tem até uma piada que eu até estranhei, Me fugiu assim, de ser talvez o estilo dele, eu não me lembro, se talvez no Guardiões da Galáxia teve algo semelhante, que eles estão mais um grupo mais abobalhado, digamos assim, que foi naquele momento lá dentro do quarto do vigilante, onde ele fala que ele está lá,
cheio que todas as atividades que ele faz, ele recolhe as coisitas, né, dos malfeitores que ele combate, está lá, né, quilos e quilos, né, de drogas e também pilhas e pilhas de dinheiro, e ele fala, não, nunca vou usar nada disso. Ele estava se referindo, claro, à droga e também às quantias monetárias. Aí imediatamente todos ali, né, Harcourt, Adebayo e Economus começam, né, a agarrar um maço de dinheiro e enfiar nos bolsos e sutiãs, né. Foi uma cena que eu achei meio esquisita, não sei se realmente é do feitio do James Gunn fazer algo parecido, mas no fundo, sou meio engraçado, né, porque eu achei um humor deslocado. Mas sim, de fato, eu considerei esse episódio aqui o que tentou ser o mais engraçado e acho que efetivamente conseguiu. Talvez até um pouco para desviar a situação que ele ia gerar ao final, que é o de fato ser polêmico. Propositadamente, a gente pode dizer que a ideia do James Gunn era essa, sempre lembrando que é ele que escreve todos os episódios, assim como ele fez lá na primeira temporada, escritor único, ele não passa a bola para ninguém. Ou seja, da concepção, execução e entrega do roteiro, né? É claro, a direção pode mudar uma coisita assim, né, levemente, algumas intenções podem ser um pouco distorcidas às vezes, né, pela mão do diretor, mas não, né? Tudo que a gente vê é obra e fruto de James Gunn. Ou seja, se o episódio pretendia ser alguma coisa assim para gritar aos olhos, sim, foi ideia dele, ele quis dessa maneira e foi assim que ele então a realizou. Mas voltando aos costumes, né? Justamente lá a turma foi atrás do Chris, ou seja, trazer pacificador para a sua dimensão correta. Porque ele havia, claro, né, feito aquela carta de despedida, né, dando motivo a todos os amigos e blá blá blá, blá blá blá. Harcourt falou, não, a gente tem que ir lá, pegar ele de volta, porque o cara é malucão e ele não pode ficar lá. Simplesmente não pode, porque realmente não pode, porque ele está no lugar errado. Ele tem que ficar aqui, nesta dimensão. Pô, simplesmente isso, não é nada complicado também, né? Embora fosse apenas quase uma imposição da Harcourt, todo mundo acabou concordando. Bom, quem mais ficou animado, claro, foi o vigilante que queria, porque queria encontrar o seu outro eu. E a gente sempre pensava, lógico, que ele seria completamente diferente, talvez um cara realmente mais pacífico, né? Mas não, ele foi exatamente igual. Acho que foi uma boa piada, inclusive. E de resto, claro, todas as outras situações que eu sempre falei, né? Esse episódio foi engraçado, ou tentou ser engraçado o tempo todo, e conseguiu, na minha opinião, e ele sempre quis colocar situações ali, talvez constrangedor, principalmente lá com a mãe do vigilante também, né? Em relação, né, à opinião, o afeto, talvez, né, do vigilante para com Emília. Enfim, o que vale, eles foram para lá, então para a próxima dimensão, depois de passar pela casa do vigilante, né, porque a Harcourt encasquetou, né, que lá na casa dele, ou na casa da mãe dele, mais especificamente, né, embora ele more junto, né, é a casa dele, a Argus não teria como perceber que a manifestação lá do portal interdimensional pudesse acontecer. Eu não entendi exatamente isso direito, mas depois que a gente está lá na outra dimensão, a gente verifica que a Argus também não está sabendo, né? Justamente por causa daquele motivo polêmico. Mas enfim, né? Eles entram lá na casa do Chris na outra dimensão, né? Que a gente sempre chamou de Terra 2, né? Eu achava que era Terra 2. A Terra 2 das infinitas terras do universo DC. Enfim, mas depois a gente acabou descobrindo que é outra Terra, né? Mais especificamente. Isso porque eu não manjo muito de DC, né? Mas eu fui vendo algumas coisitas aqui, acabei apurando e chegando nesta conclusão também, concordando, né? Não tem como dizer que não é. Mas tá lá. Harcourt insiste que ela precisa então ir lá procurar o Chris e, claro, tem aquela boa situação, né, digamos assim. O irmão, né, o Cave, ele aparece lá na casa e todo mundo se esconde, menos a Harcourt. E ele pensa, claro, que aquela é a mesma do universo dele. Não dá para perceber, obviamente. E, tirando as situações absurdas lá, que, claro, foram engraçadas, no meu ponto de vista, claro, ela arranjou uma oportunidade de poder ir atrás do Chris, porque ela não sabe onde é que ele está. Acaba descobrindo que ele também está na Argus. Ok, ela vai para lá, mesmo que ela pudesse encontrar a sua metade, digamos assim, né? Mas tudo bem, ela correu o risco. Enquanto que logo em seguida o vigilante foi procurar a si mesmo também lá na sua casa.
E ficou lá então, dentro da casa do Chris, daquela dimensão, o Economus e a Adebayo fazendo as enrolações, junto com Igli, que também apareceu por lá para fazer mais um saque à geladeira, coisa normal, nada diferente, porque digamos que estava enrolando a situação real que era para ser colocada a Adebayo lá para o finalzinho do episódio. É assim, o episódio ele tem uma necessidade de justamente fazer muita graça, porque ele precisa enrolar a situação, ou seja, acontecer o momento na hora certa da grande revelação que James Gunn quer fazer mais para o final. Bom, e basicamente também, depois a Harcourt vai lá entrar na Argos e tem aquele pequeno incidente, né, que foi justamente causado pela abertura do portal, né, que veio aquela lufada de ar, né, e foi cocaína, acho que foi cocaína, né, pra cima, né, da roupa da Harcourt, que os cachorros lá sentiram, ela foi detida, precisou fazer o exame, que ela não era consumidora, patati patatá, aí depois o Peacemaker apareceu, né, reclamando, o que você está fazendo aqui, mulher? Pois é, né, eu te deixei para lá porque você não me quis. E aí teve a revelação que ele não tinha sacado que ela tentou salvá-lo, na verdade, né? Na verdade, acho que na situação que estava, lá naquela emboscada feita a ele no episódio anterior, realmente acho que não tinha como ele saber, né? E depois, quando ele já estava detido, eles não conversaram, eles não tiveram tempo realmente, né? Então não tinha como ele deduzir que ela conseguiu, na verdade, salvá-lo, embora a besta quadrada tenha ido sabendo, correndo os riscos, né? Mas enfim, de qualquer forma, eles se acertaram ali, né? E ok. E claro, ela testou negativo ali para uso de droga, já estavam então saindo junto com ele, quando então chegou a verdadeira Harcourt, né? Que antes estava com o Chris lá no Bem Bom. Aliás, falando no Bem Bom, né? Eu esqueci da abertura aqui desse episódio, que era uma situação quase familiar, onde estava lá o, o trio, né, de heróis, né, que é o Dragão Azul, aqui nessa dimensão ele é chamado Dragão Azul, o pai, né, do Pacificador, o Dragão Vermelho, né, que eu acho que é o irmão, e ele próprio que é chamado de Pacificador, né, não é outro dragão. Enfim, lá junto com a Harcourt, e aí chega, eles estão lá na lanchonete comendo e chega algumas crianças querendo tirar foto, né. Uma coisa trivial, digamos assim, afinal de contas eles são queridos ali pela população, né? E tem aquele detalhe curioso, né, que quando a Harcourt tira a foto, ela derrete, a imagem, né, vai se dissolvendo, aquela coisa bastante esquisita, né, que queria dizer o quê? Ali também era uma mensagem subliminar, cifrada, um spoiler do que vai acontecer? Não dá para entender, né? Logo em seguida vem a abertura do episódio. Mas de qualquer forma, a primeira mensagem que pode ser percebida ali é que aquela, digamos, realidade é distorcida ou derretida. Não, não é uma verdade absoluta, ou seja, aquele registro fotográfico é algo que não é para considerar como real. Bom, de fato, é e não é, né? Não é real para quem está no nosso universo, né? A gente pode chamar de universo Prime, ou dimensão Prime. Tudo que é de outro universo, de outra dimensão, realmente é algo irreal. É algo que não se pode levar como uma verdade absoluta, talvez. Mas é uma coisa meio deixa a gente na dúvida. Vamos combinar por enquanto, né? Não sei exatamente o que o Gun quis fazer com aquilo, né? Aliás, deixa eu conferir uma coisa aqui no computador. É isso mesmo. Eu estava na dúvida, mas realmente esse episódio aqui foi dirigido pelo próprio James Gunn. Ou seja, ele guardou o segredo também para ele, né? Acho que sim. Enfim, bom, vamos à polêmica, né? Que é exatamente o que todo mundo já está sabendo, né? Num determinado momento, quando exatamente Harcourt e Vigilante não, Pacificador estão saindo da Argos, ela comenta com ele assim, en passant, né? Enquanto está andando pelo corredor. Você não reparou que tem algo esquisito por aqui, não? E ele, esquisito. Diferente? Não, não, claro que não, né? Ele não percebe nada, ele é um panaca, né? Claro que a gente não percebe ou não entende do que se trata. Ou eu já entendi, né? Porque eu vi o episódio atrasado e já tinha tomado spoiler justamente da bandeirinha, porque logo em seguida ao que ela comenta, né, de estar diferente as coisas ali, ele percebe a bandeira, né? A bandeirinha, né?
ali em cima de uma das mesas, quando ele desfralda a bandeira, a gente percebe que a bandeira dos Estados Unidos está alterada, né? As listas, tudo bem, estão lá, né? Mas onde estão aquelas estrelinhas, né? Aquele fundo azul com as estrelinhas, cadê? Sumiu, porque agora está lá o famoso símbolo do bigodinho, né? Que se tornou do bigodinho, né? A swastika. Enfim, né? Aí a gente entende o que James Gunn quis dizer com este episódio, com a proposta polêmica, que a gente não sabe então se isso vai ser algo mais refinado ou grosseiro nos próximos episódios. Sim, ele quis dizer que aquela América, especificamente, daquele universo, daquela dimensão, é do mal. Nazi, completamente nazi. Bom, que ele era político, né? O James Gunn usava a sua obra para fazer política, a gente já sabia desde a primeira temporada. Afinal de contas, o pai era colocado como ultranacionalista, né? Isso era coisa bem evidente e reiteradamente forçada em vários e vários episódios, né? Coisa que o Chris não gostava. Eu até fui dar uma pesquisada também nas origens do herói nos quadrinhos, né? Depois que a DC comprou o personagem da Charleston Comics, ele fez um reboot nele. E lá, no primeiro reboot, ali acho que ele teve vários. Na primeira oportunidade, quando recriaram o personagem assim, né, dando uma nova roupagem, uma nova origem para ele, ele já foi colocado como um personagem que ficou traumatizado quando descobriu que o seu pai era um nazista enrustido, digamos assim. Ou seja, nas origens do quadrinhos ele meio que buscou, só que aquela coisa, né? No contexto que foi escrito há muitas décadas atrás, era uma coisa. Agora significa outra, porque aqui é o problema do próprio criador aqui da série, James Gunn, colocar que o seu país é um país nazifascista, né? Ou só nazista? Não sei. Sabem a diferença? Não sei. Não dá para saber esse povão que gosta de uma lacração se ele sabe as diferenças. O problema é que isso é mais uma coisa enxertada. É aquela coisa da pura lacração mesmo, né? Daquela vontade ideológica de criadores que são infestados pela cultura popular de colocar o que eles têm na cabeça, aquelas cabeças doentias, de atrapalhar a nossa obra de diversão, de puro entretenimento, que a gente só quer assistir um bom episódio de uma série de super-heróis para ter coisas de super-heróis, ou seja, enfrentando um grande vilão. O grande vilão pode ser aquele cara realmente que só dá aquela risada maligna. E tudo bem, a gente acaba aceitando, mesmo que, eu já havia comentado em outros episódios, que não é exatamente talvez o que funcione de melhor. A gente precisa de um vilão que tenha motivos. E até agora não havia aparecido o grande vilão dessa série. E o vilão, no fundo da série, é o próprio universo ali, a outra Terra, que no caso, então, se a gente pensava que era a Terra 2, na verdade é a Terra X, que é a Terra lá das infinitas terras do universo da DC, que é exatamente aquela Terra onde os nazistas venceram a Segunda Guerra, então tudo virou nazista no mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos. Mas naquela, quando foi criada essa Terra nos quadrinhos, era uma outra questão. Agora, hoje em dia, se valer do mesmo ponto de partida temático, significa muitas outras coisas completamente diferentes. Que, na cabecinha desses criadores, tipo James Gunn, que é claro um esquerdista, ele quer só cutucar o que ele acha que de fato é os Estados Unidos, né? E existiram muitas pessoas que começaram a falar como ele foi corajoso, por exemplo, né? De deixar claro que os Estados Unidos não passam disso mesmo. Forçação de barra, claro. Não tenho o que dizer, porque a terra do tio Sam não é isso. Só os lunáticos que acham que é isso. Na verdade, muito pelo contrário. Em certos momentos a gente percebe, né, pelas características de quem fala, né, a gente percebe que é aquela história, né? Quando João fala de Pedro, eu acabo entendendo mais de Pedro do que de João. É isso?
Bíblia. Enfim, não importa. O que vale é que James Gunn, a partir desse episódio aqui, ele de fato disse para a audiência o que ele quer dizer com esta temporada. Ok, tá, você quer trabalhar com aquela outra terra que existe no universo DC. Tá, mas de que forma que ele vai fazer isso? Essa é a questão. A polêmica que ele colocou aqui, digamos assim, ele deu uma partida, um start. Ok, é válida, ele pode considerar. O desdobramento disso para os próximos episódios e como a temporada vai se encerrar, aí que é o problema, talvez. Se ele vai teimar com essa ideia, né, que ele vive num país que se assemelha àquela Terra X, é isso que ele quer dizer. A Terra X é o estado atual dos Estados Unidos, é isso que ele quer dizer, né? Ele quer jogar para a audiência, para os seus fãs, exatamente este ponto. É para a gente acreditar nisso, ou a gente pode usar a nossa cabeça e analisar as coisas e ver, peraí, mas tem certeza disso, ô James Gunn? O que você está tentando colocar aqui através dos seus personagens, dizer que esta é a realidade, através de uma ficção, dizer que esta é a realidade do país que você vive, é verdade? A gente pode desconsiderar, claro, né? Afinal de contas, somos pessoas livres para pensar, né? Espero que sim, né? Então, tudo bem a gente torcer o nariz para isso, né? Para a sua ideia polêmica. Enfim, as questões a respeito, então, do que temos na abertura da série. Uma coisa que também eu acabei descobrindo agora há pouco, um pouco antes de começar a fazer a gravação. Eu estou fazendo essa gravação tardia, né? Vários dias depois que foi exibido o episódio, né? Eu só tinha tomado o spoiler realmente da bandeirinha, né? Mas uma informação que teve recentemente, nos últimos dias, últimas horas, sei lá, se foi ontem, é que o Fortnite, né, havia feito, disponibilizado para os jogadores comprarem, né, claro, sempre compra, né, a opção de uma dancinha dos personagens. Estava lá o pacificador fazendo a dancinha da abertura aqui da segunda temporada, onde ele mexe os braços para cima e para baixo, lembra aquela dança super da esquisitona? Bom, agora que a gente entende o contexto da temporada, a gente compreende que aqueles braços para cima e para baixo, tortos, tinha um spoiler do que era a temporada. Olha só. E aí, né, o Fortnite resolveu tirar a dancinha, né, não deixou mais que os jogadores pudessem comprar. Talvez eles façam reembolso, né? Mas antes vão esperar, talvez, para a produção, né, do seriado, da série, confirmar que, peraí, aquilo ali era de fato um spoiler? Ou se for, não vou deixar, mas é bom, eu tenho que dizer, né? É óbvio que era um spoiler. Se antes era apenas uma dança esquisita, né? Que logo na abertura no começo da abertura, já tá lá o John Cena fazendo a dancinha. Depois uns outros personagens reproduzem mais ou menos. Mas de fato o que importa é que, sim, o coreógrafo da cena, ele já sabia das intenções do James Gunn, né? Mesmo que ele não tenha dito, né? Que a gente também não sabe quando a abertura foi gravada, se foi apenas depois da conclusão da filmagem da temporada inteira, ou foi até antes, como um aquecimento para o elenco, né? Se conhecerem, se entrosarem, né? A gente não sabe que ponto. E também a gente não sabe se os próprios atores sabiam que aqueles movimentos dos braços, por exemplo, faziam alusão ao símbolo famoso. Pois é, talvez eles não soubessem, porque ali no contexto da gravação daquela dança super séria, maluca, né, completamente sem sentido, talvez eles não tivessem noção. Isso também não importa, para falar a verdade, né? Mas, de qualquer forma, o coreógrafo e também o James Gunn sabiam que aquilo ali era um spoiler, sim, obviamente. Aliás, tem um detalhe na própria música, que a música também foi alterada, né, da primeira para a segunda temporada. Tem um trecho, se eu não me engano, que ele fala que o narrador, né, da música, ele se dirige a um tal de Julian, né, que ele fala que ele enfrenta perigos à direita. Captou a mensagem? Pois é, algo por aí. Ou seja, tinha duas referências, dois spoilers na abertura dessa temporada, que a temática dela seria nesta base. Mas aí tá a questão, o que ele vai fazer com isso? Porque, claro, o contexto todo que eu tinha dito, né, que depois ia refletir
lá no Debaio é que ela, num determinado momento, ela quis esfriar a cabeça, né? Tinha que ficar esperando aparecer lá de volta Harcourt e o Chris, e ela foi andar na rua, né? Enquanto isso, né, até o próprio pai do Peacemaker voltou para casa e o Economos ali teve que se esconder mais uma vez e depois ele acabou sendo pego, né? Levou uma lata de refrigerante na cabeça ali que deve ter ido bastante, né? Mas enfim, depois o cara meteu a faca na mão dele, olha que beleza, né? E aí ele contou tudo, né? Também estragou, né? Revelou a situação das dimensões, né? Que talvez aquele dragão branco, no caso o dragão azul, não soubesse disso, né? Talvez apenas o pacificador daquela dimensão soubesse, né? A gente não tem noção disso, né? Veremos, mas que isso se desdobra, mas vai causar, claro, alguma confusão. Aliás, antes de ir para a Debaio, né, deixa eu fechar, antes de fechar com a Debaio, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu já estava esquecendo da história do senhor Rick Flag. Pois é, ele vendo que nada surtiu efeito da emboscada, de ter mandado o Jodemaster atrás dele, que aliás ele não apareceu também aqui, e a gente acabou descobrindo que ele foi atrás do Lex Luthor, que apareceu lá no filme do Superman, que até agora eu não vi. Pois é, preciso ver, né? Mas não tinha problema não ter assistido o filme, deu para entender que ele queria usar o Lex para poder encontrar o portal interdimensional, ou seja, ainda ele quer, digamos, trabalhar para o bem, né? Salvar a humanidade, né? De mais meta-humanos. Ele não, de fato, ele não ajudou o Lex Luthor ali, né? Ele continuou deixando ele preso, né? Não arranjou um jeito dele se salvar, não, né? Aparentemente, ele fez, acho que tudo correto, né? Não tem nada de problemático ali, né? Ok, bom, indo então aos finalmente com a Debaio, que foi como fechou o episódio, né? Não, teve outra cena depois, mas ela estava lá andando livre, leve e solta pela rua, quando ela deu um tchauzinho para uma senhora passando pelo carro, ela já, né, torceu o nariz, né, a motorista, né? Mas claro, e também já sacou, né? Porque depois que a bandeira é exposta, um momento antes no episódio, qualquer um que não tenha tomado spoiler saca na hora do que se trata a situação, né? E mais ainda, realmente, quando aí tem aquele bafafá, todos os vizinhos lá da redondeza saindo às ruas e apontando para ela, e a gente percebe, peraí, nessa sociedade ali, naquele universo, naquele país, não existem negros andando livres pelas ruas, né? E depois você começa a puxar pela memória, realmente, em todos os outros momentos que apareceu gente andando, ou naquele episódio, nesse episódio mesmo da lanchonete, na cena da lanchonete, não havia nenhuma pessoa negra à vista. E de fato, né, de alguma forma todos os negros estão detidos, porque o irmão do Chris fala, né, o Case, ele fala, ela conseguiu escapar. Uma coisa assim, né? Estranho. Enfim, é uma sociedade que, aquelas, né? Só falta realmente aparecer o presidente com cabelo laranja. É meio bobo, né? Pra falar a verdade, né? Ou seja, é uma mentalidade da mente criativa que tá por um caminho que, cara, tá perdendo a graça. E me faz lembrar, né, porque que eu parei o canal durante quase 2 anos, né? Justamente por bobagens de lacração, de muita ideologia nas séries. Eu fiquei de saco cheio, falar, não quero mais saber, dane-se, e ficar vendo esse bando de série, né? Eu deixei de assistir um monte de série, deixei um monte de vídeo resenhas aqui inacabadas, né, sequências das temporadas, porque eu não aguentava mais, estava de saco cheio, né? E é naquela coisa, né? Nos últimos momentos, que até eu retomei o canal, parecia que essa coisa estava já esfriando, ninguém mais ia querer tocar uma coisa tão mais direta ao ponto, digamos assim, talvez deixar mais velado, como era antigamente. Mas não, parece que o James Gunn está indo contra a maré. Ele quer deixar essa coisa escancarada. Eles querem lacrar, ou ele quer lacrar ainda, né? De novo, né? Como eu não vi o Superman, o filme agora é de 2025, eu não sei se lá no filme ele já estava nessa ideia. Será que ele já tinha essa ideia meio torta de ir por esse caminho com os seus produtos? Lembrando que ele é o manda-chuva agora da DC no cinema, né? Pois é, complicado, hein? De novo,
que ele vai fazer com essa ideia polêmica. Ou seja, ele só quis fazer uma polêmicazinha e depois retornar ao ritmo normal. O que ele vai fazer com isso? Não sabemos. A gente tem que assistir os episódios derradeiros aqui da temporada para poder entender do que se trata, né, o caminho que ele quer trilhar, que por enquanto parece duvidoso, né? Ele podia fazer o esquema tradicional de um vilão de um universo paralelo, invadir o universo Prime, ter a confusão tradicional e já seria suficiente. Lembrando que o vilão da temporada passada não era uma coisa assim, uou, né, diferentona, não, era só invasores espaciais e acabou, já estava bom, a série já era divertida. Tudo bem, se a gente buscar um significado aqui, né, o Chris, o pacificador, o tempo todo, nos 5 episódios anteriores, ele considerava esta Terra como uma dimensão melhor, a melhor dimensão. Ele ficou martelando isso. Claro, como ele é um abobado, ele não percebe as coisas em torno dele, ele não percebeu o contexto autoritário daquela sociedade. Ou seja, inclusive, as pessoas que ele defenestrou lá naquele episódio, foi o terceiro, né? Que é aquela equipe chamada de Filhos da Liberdade, que o próprio vigilante aqui deste universo também faz parte, né? Eles estavam invadindo um órgão público, eram os Correios, não lembro o que era, mas era um órgão público, né? Que eles estavam invadindo para detonar as bombas lá, tudo. Ele acabou com todos eles, a gente pensava apenas que eram malucos. Mas no fundo, talvez, ele vai querer ser um filho também da liberdade a partir de agora. Lembrando também que o finalzinho do episódio não foi com a Debaio sendo perseguida, né? Mas com a verdadeira hardcore desta dimensão, encontrando a do universo Prime, falando para todo mundo, prendam aquela mulher, que aquela mulher não sou eu, é óbvio que não é você. Enfim, mas de qualquer forma, né? Tivemos um gancho aqui, não é aquele gancho que você fala, ai, o que vai acontecer? Esse é o problema. É o tipo de situação onde você não está interessado na resolução do problema, tanto da perseguição a Adebayo, como ali a situação do Economos sendo agredido pelo pai do Smith aqui nessa dimensão, como também ali a questão das duas hardcore se encontrarem. Esses ganchos todos, eles ficam diluídos por causa da questão ideológica imposta aqui pelo criador da série. Ele atrapalha o seu próprio produto. A gente não está nem aí por essas questões. Então, como vai se safar a Adebayo? Pô, é só uma questão ali política da cabeça do James Gunn. Não interessa para a gente. Isso porque fica evidente, não é uma coisa artística. Não é uma coisa, talvez, de super-herói. Então, a gente não está nem aí para falar a verdade. Enfim, para esse sexto episódio da segunda temporada de Peacemaker, eu atribuo apenas uma nota, claro, bem mais baixa do que a boa, altíssima nota que eu dei para o anterior, que eu achei sensacional o episódio passado, né? Esse episódio aqui, embora eu tenha me divertido pelo lado das piadas, achei um episódio bem tranquilo, leve, mas quando veio o momento de revelação do que se trata essa temporada, eu apenas torci o nariz. Eu não cheguei a ficar revoltado, só um pouco temeroso que eu possa entrar no mesmo estado que eu fiquei há 2 anos atrás e querer largar tudo. Espero que não, acho que não vai ser o caso dessa vez, mas eu pedi a esperança do que vai ser a conclusão dessa temporada. Não dá para dizer que vai ser uma coisa grandiosa, não vai, porque se ele teimar com essas suas questões ideológicas, ele pode estragar completamente esta temporada aqui, que estava boa, né? Porque a gente estava numa parte dramática a respeito do personagem principal. Tá, e agora? Devemos esquecer as questões da cabeça do pacificador para a gente se concentrar na ideologia pura e simples que o autor quer passar para a gente? Claro que não, né? A gente tem que perceber que há uma imposição aqui autoral querendo colocar minhocas na nossa cabeça. E a gente tem que perceber que ele pode estar completamente errado no seu ponto de vista. Pode não, está. Enfim, claro, cada um vai poder considerar do que se trata exatamente a proposta dele para este episódio
e também a proposta dele para o restante da temporada e, por fim, a proposta dele para a temporada inteira. Todo mundo tem que pensar a respeito e não engolir as baboseiras que o texto pode querer enfiar na nossa goela, certo? Pois bem, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo que esse episódio aqui foi completamente político e estragou a diversão. Quero saber se vocês concordam que é preciso colocar essas coisas em séries. Acho que não, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Mesmo assim, coloquem seus pitacos ali na seção de comentários deste vídeo. E é isso.